Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. A segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10, diz assim: Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. No versículo 11 diz: E assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós estejamos sempre firmes no Senhor, com o propósito único de adorar e engrandecer o nome dEle. Amém, irmãos?
esse nome é nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é nome de Jesus. Sou o céu para buscá-los, veio pra me restaurar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Amor maravilhoso amor maravilhoso o nome de Jesus, meu Deus. Amor maravilhoso maior que tudo Ele é. Amor maravilhoso nome de Jesus. Amor maravilhoso nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu se adora, proclamam tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Sofrimento naquela cruz, ó Pai, mas sabemos o Teu amor, ó Pai, por nós, ó Deus. Nos
ajuda, Pai querido, para que possamos ser gratos, ó Pai, por tanto sofrimento, por Tua morte, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, buscar, ó Pai, ter uma vida que Te agrade, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, Te adorar, ó Pai, em espírito e em verdade, Deus. Que o Senhor possa se alegrar, ó Pai, com a nossa vida, ó Pai. Que o Senhor possa se alegrar com o nosso louvor, ó Deus. Ó Senhor, cuida, ó Pai, das Tuas igrejas espalhadas por esse mundo, ó Pai. Cuida, Senhor, de cada um que clama, ó Deus, por Ti, ó Deus. Cada um que intercede por Ti, ó Deus, pedindo, ó Deus, por esse mundo, ó Pai, que tem enfrentado lutas, ó Deus. Tantas pessoas que já se foram, ó Pai. Mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está no controle de tudo, ó Pai. Sabemos que todas as coisas cooperam para o Teu bem, ó Deus. Ó Senhor, cuida, Senhor, de nós. Enche, ó Pai, nosso coração com Teu amor, ó Pai. Para que possamos Te buscar, ó Deus, cada dia mais e mais. Para que possamos buscar Te conhecer, ó Deus. Aumenta, Senhor, a nossa fé em Ti a cada dia, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, obrigado, ó Deus. Obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas, ó Pai. Nos molda, ó Pai, nos restaura a cada dia. Sabemos que as Tuas misericórdias, ó Pai, se renovam a cada manhã, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, olhar para nós com um olhar de misericórdia, ó Pai, com graça e com amor, ó Deus. Ó Senhor, obrigado, ó Deus, por tudo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo 5, do verso 1 ao verso 18. Enquanto você procura aí na sua Bíblia esse texto, eu quero mandar um abraço aqui em nome da igreja aos aniversariantes da semana. Então eu quero mandar um abraço aqui por irmão Cleverson, né, da Carola. Que Deus te abençoe, que Deus te alcance, né, sempre, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Quero também mandar um abraço por André, o André da Jaque, né? André, Deus te abençoe, tá bom? Que o Senhor te abençoe cada vez mais, né? Não apenas você, mas a sua casa, sua família, em nome de Jesus. E quero também mandar um abraço para o Isaac, né? O Isaac da Mareli do Robson. Isaac, Deus te abençoe, tá, Isaac? Que você continue crescendo aí na graça do nosso Senhor Jesus. E mando também um abraço para Larissa, lá da nossa congregação na Vila Costão. Larissa, um abraço, que Deus te abençoe cada vez mais, ok? Agora nós vamos voltar para o texto, né, que nós já anunciamos aqui, João capítulo 5, do verso 1 ao verso 18. Vamos lá? Pois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que já há 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era Jesus, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém? Estamos novamente no Evangelho de João, agora diante do terceiro dos 7 milagres registrados pelo apóstolo amado no seu Evangelho.
O milagre do capítulo 5 acontece em Jerusalém, num lugar chamado Tanque de Betesda. O Tanque de Betesda, na verdade, era uma grande piscina, que a princípio servia para lavar as ovelhas que seriam sacrificadas no templo. Depois, esse mesmo lugar, essa mesma piscina, se tornou um local para rituais de purificação, não é? E agora, nos tempos de Jesus, esse mesmo lugar, esse mesmo local se transformou num ponto de peregrinação para pessoas que pretendiam alcançar cura por causa dos poderes, supostos poderes curativos das águas daquele tanque. Multidões iam até aquele lugar esperando alcançar algum tipo de misericórdia, talvez por isso do nome, Tanque de Betesda, ou Tanque de Misericórdia. Essa crença no suposto poder curativo das águas se tornou ainda mais intenso com um mito num suposto anjo que descia de tempos em tempos para tocar as águas, tornando essas águas ainda mais poderosas para curar aquele que primeiro mergulhasse nela. Esse era um mito, uma crença que existia muito antes de Jesus e que era alimentado no coração de milhares de peregrinos que subiam até Jerusalém por ocasião das festas. E é nesse contexto que aparece Jesus. Jesus estava em Jerusalém por causa dessa festa e decide então percorrer os pavilhões que cercavam o Tanque de Betesda. Eram nos pavilhões em volta do tanque que os enfermos ficavam olhando para as águas, aguardando o momento de descer até elas e ser então curado. Mas o texto diz que havia naquele lugar um homem que sofria de uma paralisia há pelo menos 38 anos. E desse homem Jesus se aproxima. Jesus então oferece para aquele homem aquilo que ele havia procurado a vida toda, a cura. A pergunta de Jesus é: queres ficar são? O homem então lhe dá uma resposta e Jesus diz ao homem: levanta-te, toma o teu leito e anda. O homem se levanta, pega a sua cama e vai embora. Mas o detalhe do texto que chama a atenção é o fato do homem não reconhecer quem era aquele que havia ministrado cura sobre a sua vida. Quando o homem é questionado pelos judeus, pelos religiosos a respeito de quem o havia curado, o homem simplesmente diz que não reconheceu, não conhece, não sabia quem era aquele. Esse milagre, ele termina de uma forma diferente de todos os outros milagres narrados no Evangelho de João. No milagre, por exemplo, no milagre da água que se transformou em vinho, no capítulo 2 de João, os discípulos, o texto termina dizendo que os discípulos creram. No milagre da cura do filho do oficial do rei, o milagre termina com toda a casa daquele oficial crendo no Senhor Jesus. No milagre da multiplicação dos pães e peixe, a multidão reconheceu ser Jesus o Messias que devia vir ao mundo. No milagre do caminhar de Jesus sobre as águas, os discípulos o receberam no barco com alegria, e Marcos capítulo 6 diz que os discípulos ficaram maravilhados quando Jesus caminhou sobre as águas. Na cura do cego de nascença, o cego foi lavar-se e voltou, e o verso 38 do capítulo 9 de João diz que então o cego o adorou. Na ressurreição de Lázaro, os judeus creram em Jesus. O que chama atenção no texto desta noite é que em momento algum o paralítico adora ou reconhece Jesus como Filho de Deus. Apenas no final do texto, no verso 15, o homem então anuncia aos judeus que era Jesus o que o curara. Mas o texto vai dizer ali que por causa desse reconhecimento, os judeus passaram a perseguir ainda mais Jesus. Eu já não tenho mais certeza se o homem reconheceu porque queria adorar a Jesus, ou ele reconheceu apenas para apontar o dedo para Jesus e dizer: não, a culpa não é minha, a culpa é daquele que me curou. Depois disso, o texto vai dizer que o homem desaparece, você não vai ver mais o homem, não é? Provavelmente aquele homem, ele vai embora e vai usufruir da bênção que recebera. Ele não retorna para agradecer aquele que o curou, vai embora simplesmente para usufruir dessa bênção maravilhosa que ele receber. Mas é possível a gente entender, é importante a gente entender que aquela situação não era novidade para Jesus. Em outra ocasião, por exemplo, Jesus curou 10 leprosos e apenas um voltou para adorá-lo. 9 abençoados não ofereceram a devida adoração ao Senhor Jesus. E foi Jesus quem encontrou o paralítico. Foi Jesus
quem desceu até os pavilhões do tanque de Betesda. Foi Jesus que procurou saber a respeito da situação daquele homem, e ainda assim aquele homem não o reconheceu. Este é um texto em que alguém é tocado por Jesus, e ainda assim nós temos a sensação de que nada mudou na vida daquele homem. Podemos trazer essa questão para os nossos dias, porque ainda hoje milhares de pessoas são tocadas, abençoadas por Jesus, e ainda assim não reagem ao seu toque. Ainda hoje milhares de pessoas são alcançadas pela graça de Jesus e ainda assim não reagem a esse alcance, a esse toque especial de Jesus. A pergunta é por que aquele homem foi abençoado e não reagiu à bênção? A pergunta é por que aquele homem não reconhece aquele que desce até os pavilhões, do tanque, e por que aquele homem não reconhece aquele que disse a ele: levanta, toma o teu leito e anda? A resposta está no olhar. A resposta está no olhar. A Bíblia diz que só é possível reconhecer Jesus se olharmos para Ele. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2 diz o seguinte: deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Isaías capítulo 45, verso 22 diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim e sereis salvos. Aquele homem não reconheceu Jesus porque os seus olhos estavam buscando um anjo que iria descer e mover as águas. Aquele homem não reconheceu Jesus porque o seu olhar estava voltado para outra direção. Ele estava buscando outra coisa, ele estava olhando para outro lado e por conta disso não percebeu, não reconheceu aquele que lhe tocara e aquele que lhe abençoara. A esperança daquele homem, naquele momento, estava numa crença popular. Creio que o anjo que aquele homem esperava descer e mover as águas era fruto de uma religiosidade pagã da época de Jesus. Na época de Jesus havia uma crença de que naquelas águas desceria um anjo, que esse anjo derramaria cura sobre aqueles que primeiro tocassem na água. Alguns estudiosos afirmam que essa era uma crença pagã muito antiga, criada em torno do deus da cura, Esculátrio ou Asclépio, que era o deus da medicina e o deus da cura, um deus, na verdade, da mitologia grego-romana, e que ainda existia naquele tempo, cuja crença ainda existia naquele tempo e continuava viva naquele tempo. E é interessante a gente pensar nisso. Exatamente por isso, Jesus, quando cura aquele homem, não pede para que ele lave ou se lave nas águas, como fez com o cego de nascença que se lavou no tanque de Siloé. Jesus não faz nenhuma referência à água, Jesus não olha para aquela água, porque provavelmente Jesus entendesse que aquela crença, a crença daqueles que estavam em volta daquele tanque, era uma crença falsa, mentirosa, uma crença pagã. Pode até parecer estranho que existisse tal crença em Jerusalém, mas basta nós olharmos para a palavra de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, verso 18, para nós notarmos que o misticismo era comum entre o povo naquele tempo. Mas o fato é que aquele homem esperava vir do céu um anjo e não reconhece o próprio Deus que estava diante deles. Os olhos daquele homem estavam focados no movimento das águas do tanque, enquanto o próprio Deus se movia diante dele. Os olhos daquele homem estavam procurando um anjo que iria visitá-lo e ignorava o Filho de Deus que desceu do céu e que habitou entre nós. Milhares de pessoas passam a vida atrás de algo sobrenatural, atrás de um sinal do céu, atrás de uma maravilha, atrás de alguma coisa que lhes cause espanto, mas se esquecem que o Deus da Bíblia não é exibicionista, que o nosso Deus se manifesta na simplicidade das coisas. Quantas pessoas dizem que irão seguir a Cristo quando Deus as chamar, Ficam esperando um chamado miraculoso, ficam esperando um chamado barulhento, ficam esperando um estrondo, um sinal do céu. O sinal do céu é Jesus,
e Jesus veio no silêncio da noite estrelada em Belém. Jesus nasce na simplicidade da manjedoura para perguntar para mim e para você: queres ser curado? Muitos não reconhecem Jesus, por isso é preciso tirar os nossos olhos das velhas crenças. Tire os seus olhos das velhas crenças, tire os seus olhos do misticismo religioso, tire os seus olhos das falsas promessas. Creia naquele que no princípio pairava sobre as águas e que na cruz se tornou fonte de vida que jorra para a eternidade. O paralítico não reconheceu Jesus, porque a sua esperança estava no homem. A sua esperança estava no homem. Veja o que diz o verso 6 e o verso 7. Você quer ser curado? Disse Jesus. E o homem respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Aqui está outra coisa que nos impede de ver Jesus. Queres curar-te? Perguntou Jesus. E parece que o paralítico responde sem sequer olhar para o rosto daquele que com ele falava, porque os seus olhos estavam voltados para outra direção. Quando Jesus lhe oferece a cura, ele não olha para Jesus, mas olha ao seu redor, olha para as pessoas e diz o seguinte: olha, eu não posso ser curado e não posso ser abençoado se as outras pessoas, se aqueles que estão à minha volta, se outro homem não me ajudar. Perceba, irmãos, que a cegueira daquele homem era tanta que ele nem olhou para ver quem lhe falava. Ele não viu que aquele que falava com ele era Jesus, a própria fonte de água viva. Ele estava olhando para os outros, procurando no homem a ajuda para encontrar a sua própria cura. Ele está na beira de um tanque que ele julga ser milagroso, ele está aguardando um anjo que ele julga ser poderoso, mas ao mesmo tempo ele acredita que se alguém não colocá-lo na água, o anjo não poderá abençoá-lo. Esse é o homem que confia no homem. Ele estava há 38 anos esperando no homem, esperando em si mesmo. Ele estava há 38 anos acreditando que em algum momento ele encontraria forças em si mesmo ou a ajuda de outra pessoa para resolver a sua situação. Esse paralítico, ele representa as milhares de pessoas, homens e mulheres, que vivem uma fé egoísta, que não confiam completamente no poder de Deus em Jesus Cristo, que confiam muitas vezes em si mesmo. Esse paralítico representa as pessoas que por anos vivem na igreja, congregam com os irmãos, contribuem financeiramente com a obra de Deus, mas se recusam a entregar-se completamente a Jesus Cristo, porque acreditam que a fé do sacerdote, que a fé do missionário, que a fé do pastor abrirá a porta do céu para elas. Esse paralítico representa as milhares de pessoas que acreditam que a fé de alguém, que a salvação de alguém está na placa de uma igreja, está nas mãos de outra pessoa. Esse paralítico representa as milhares de pessoas que congregam nas igrejas, mas não se comprometem totalmente, porque acreditam que por serem membros desta igreja ou daquela igreja, que por fazerem parte do rol de membros de uma igreja, que por terem sido batizadas pelo determinado missionário, pelo determinado pastor, pelo determinado homem de Deus, porque acreditam que a fé dos irmãos daquela igreja será suficiente para levá-los ao lugar da bênção. Por isso passam uma vida toda dentro de uma igreja, sem assumirem uma fé própria diante do Deus que salva. Acreditam que se fizerem tudo direitinho, vão alcançar a graça de Deus. E então agem como um moço rico que se aproximou de Jesus, julgando-se digno da salvação pelos seus próprios méritos. Todas essas pessoas vivem para si mesmo, têm uma fé particular, acreditam que de alguma maneira um dia um anjo vai descer e as conduzirá à vitória, sem que elas tenham feito nada, sem que elas assumam um compromisso diante de Deus e com a pessoa de Jesus Cristo. Maldito é o homem que confia sua salvação na vida de outros homens. Maldito é o homem que confia em si mesmo. Maldito é o homem que confia na sua espada e no seu cavalo, diz a Bíblia. O texto nos ensina que só Jesus é suficiente para nos conduzir ao céu, para nos abençoar com a maior de todas as bênçãos, que é a bênção da salvação.
Jesus quer oferecer a verdadeira água da vida. Jesus quer colocar vibração na nossa vida. Jesus quer encher a nossa vida de alegria. Mas para isso nós precisamos olhar para Ele, somente para Ele. Não podemos olhar para a fé dos outros, porque cada um será salvo a partir da sua própria ação de fé, a partir da sua própria vida com Deus. Ninguém pode me salvar, ninguém pode me conduzir às águas da vida, ninguém pode fazer isso. Ninguém pode me dar a salvação, somente Jesus Cristo pode fazer isso. Então, eu e você, nós, qualquer pessoa que tem diante dela a oportunidade de falar com o Cristo, deve olhar para Cristo e derramar toda a fé em Cristo Jesus. Muitos não entendem por que Jesus perguntou ao homem paralítico: queres ser curado? A intenção de Jesus com a pergunta era atrair a atenção do homem para si. O homem estava olhando para uma antiga crença, estava confiando a sua salvação numa fé antiga. O homem estava depositando a sua confiança em outros homens, em outras pessoas e em si mesmo. Com esta pergunta, Jesus queria que o paralítico olhasse para o seu rosto e encontrasse nos seus olhos a graça e a misericórdia de Deus. Eu não sei para onde você tem olhado, eu não sei aonde você tem depositado a sua fé. Talvez você esteja depositando a sua fé em outras pessoas. Talvez você esteja depositando a sua fé esperando na fé dos outros. Mas é preciso que você tenha a sua própria fé diante de Jesus. É preciso que você espere única e exclusivamente em Jesus Cristo. Porque Jesus é o anjo que desceu do céu e veio nos abençoar e veio saciar a nossa sede. Porque Ele é a água da vida. Olhai para mim e sereis salvos, porque eu sou Deus e não há outro. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esse tempo que o Senhor tem nos proporcionado, Deus, essa oportunidade de podermos falar com os irmãos por meio, Deus amado, desse canal, Deus, e nós te louvamos por isso, Pai. Queremos também, Deus, pedir a Tua bênção sobre todos aqueles que estão nos assistindo, Deus, nesta noite. Alcance, Deus amado, os Teus filhos, os Teus servos, ó Pai. E se houver, ó Deus, entre nós ou alguém que esteja, Deus amado, olhando para outra direção, que não esteja enxergando, Deus amado, o Cristo vivo, Pai, que nesta noite ainda o Senhor abra os olhos destes, Pai, para que eles possam ver, ó Deus amado, que a salvação, que a cura, que a bênção está única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Abençoa, Deus, a Tua igreja, abençoa o Teu povo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a Ti, és meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti nessa noite, Pai, com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a Ti, és meu Senhor, meu Salvador. A Graça e Paz, igreja, nós estamos aqui para lembrar também que iremos comemorar o dia do pastor nesse domingo. Então, agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, agradecer a Deus pela família dele, por tudo que ele tem feito para essa igreja, pelas noites de oração, e que Deus
infinitamente mais possa estar abençoando a vida deles, da família dele e enchendo continuamente da graça do nosso Senhor Jesus. Feliz dia do pastor, que Deus abençoe sua vida, pastor. Essa canção fala do nosso pastor maior, que é Deus, mas também em homenagem ao Senhor. Que Deus abençoe. Se
final de mais um culto. Nós queremos agradecer a todos que têm nos acompanhado aí pelo canal. Obrigado pela sua companhia. Se você puder, se inscreva, no nosso canal. O nosso desejo é abençoar a sua vida também, tá bom? Nós queremos também deixar aqui o nosso carinho para a Primeira Igreja Batista Cajati, pela homenagem que a igreja fez pelo Dia do Pastor. Obrigado, igreja, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, tá bom? E eu também quero deixar o meu abraço para todos os pastores, meus colegas de ministério. Que Deus abençoe a vida de vocês, que o ministério de vocês e a igreja em que vocês estão possa crescer, a cada dia, em nome de Jesus, tá bom? Um abraço a todos, em nome de Cristo. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Deus amado, pela tua igreja. Obrigado, Deus, pelo teu povo que está reunido aqui, ainda que à distância, por meio da internet, mas louvando, Deus, e exaltando o teu nome, Pai. Ó Deus querido, nós queremos também te agradecer pela vida de cada pastor, ó Deus, nesse dia, que é o dia do pastor, que o Senhor esteja visitando cada um dos teus filhos, ó Pai, cada um dos teus servos, olhando para a necessidade de cada um deles, ó Deus, e derramando sobre eles o seu maravilhoso cuidado, não apenas sobre os pastores, mas também sobre a sua casa, sua família, sua igreja, seu ministério, em nome de Jesus, Pai. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo se derrame sobre todos os teus filhos, hoje e sempre. Amém, amém, amém.